Aleluia, glória a Deus. Vamos então aproveitar que estamos em pé. Vamos ler no livro de São João, capítulo 6, versículo, a partir do versículo 64. Nós tivemos uma boa reunião domingo. Neste domingo, dia 31 de julho, último dia do mês de julho, em Sarzedo. Uma boa mensagem falando sobre o perfil do cristão. Amém, Jesus. Aqui na terra. Os irmãos ouviram na rádio? Quem ouviu na rádio? Ouviu na rádio? Ouviu? Só pegou lá, mamãe? Está pegando? Estou pegando. Então, é uma mensagem muito boa, uma mensagem muito importante. A igreja estava lotada, graças a Deus. E lá no finalzinho eu senti de chamar alguns irmãos na frente para orar, mas na verdade chamei porque eu não sabia quem era. A gente não é profeta, a gente somente sente. E ali naquela oração, creio que aquela pessoa recebeu o que precisava receber. Amém. E Glória a Deus Deus. tratou tremendamente. Deus, obrigado. Né? E graças a Deus. E as mensagens que nós estamos postando na internet, no Facebook, muitas mensagens no Facebook, muitas curtas mensagens, né, postadas, muita gente está sendo ajudada também. Nesta noite eu quero falar sobre desnutrição espiritual. Vamos ler o livro de São João, capítulo 6, a partir do versículo 64. Desnutrição espiritual. Que coisa horrível. Uma pessoa desnutrida naturalmente já fica contraindo um tanto de doença. É Deus, tem misericórdia. Já contrai um tanto de doença. E uma pessoa desnutrida espiritualmente, quantos males, quantas enfermidades espirituais ele pode, né? Ele pode contrair. Então nessa noite nós vamos falar sobre desnutrição espiritual. Desnutrição. Aleluia. São João 6,64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras nutritivas, palavra de vida eterna. Amém? Amém. Só tu tens palavras de vida eterna. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, aqui está a porção da tua palavra e pedimos a graça do Senhor agora, mediante a leitura que foi lida, foi colocada. Senhor, abençoa os irmãos aqui de Citorlândia, abençoa os irmãos de Vespasiano, abençoa os irmãos de Birité, Jatobá, no Jardim das Rosas. Meu Deus, abençoa os irmãos ali de Sarzedo, os irmãos de Marucão, os irmãos ali de Juatuba, os irmãos de Igarapé, os irmãos de São Joaquim de Bica e Maria. Abençoe todos os irmãos, Pai de Betim, que estão envolvidos no nosso ministério. Abençoe cada um deles. Abençoe a cada um que está aqui nessa noite. E que possamos, nesse momento, nesses minutos que nós temos para falar um pouco da tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar, que nós possamos encarar a realidade como ela é. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Não podemos deixar de falar e não podemos deixar passar de que domingo, ou seja, sábado, nós temos a Santa Ceia. Sábado, dia 6 de agosto, Ceia do Senhor. E dia 7, domingo, nós teremos a ceia em Sarzedo. Domingo, 7 de agosto, às 18 horas. Aqui, em Citrolândia, às 19 horas. Muito bem. Desnutrição espiritual. Olha, irmãos, nós estamos vivendo numa era, eu quero que os irmãos prestem atenção, para não perder assim, para ficar mais ávidos. Nós estamos vivendo uma era onde as pessoas elas não estão achando na área natural certos alimentos que são colhidos naturalmente. Primeiro eu quero falar do natural para depois entrar no espiritual. Certos alimentos que nós comemos no dia a dia não estão sendo bastante para a nossa nutrição geral do nosso corpo. A corrente sanguínea do homem cada vez mais está ficando fraca. E a corrente sanguínea ela é responsável por levar todos os nutrientes, todas as vitaminas para todos os órgãos que estão dentro do nosso corpo. Mas as vitaminas, os certos cálcios, certos potássios, ferro, magnésio, estão muito pobres vindo da própria agricultura. E aí, o que nós temos hoje em dia? Nós temos uma associação de suplementos alimentares. Você encontra alguém lá na sua caixinha, na sua área, na cozinha, sei lá onde for, no seu quarto, uma caixinha de remédio. E está lá, um suplemento alimentar. Para que o suplemento alimentar? O suplemento alimentar, ele é indicado pelos médicos, é comprado nas farmácias, nas drogarias, para dar a você aquilo que falta no seu corpo. Aquilo que talvez o feijão não está dando conta, aquilo que talvez o leite já não está dando conta, aquilo que talvez em outros alimentos não estão dando conta. Aí nós recorremos à suplementação. Nós recorremos à suplementação. E aí você vai lá e recorre às vitaminas suplementares. Por quê? Porque já não estão sendo encontradas nos alimentos. Até a década de 50, não existia esses suplementos alimentares. Porque tudo era rico. Tudo era rico em fibra, rico em potássio, rico em magnésio, rico em ferro. Tudo era natural. Não tinha essa população exagerada através do consumismo e através também das
da rapidez das coisas, como eles querem que as coisas produzam rápido. As pessoas antigamente tinham mais paciência em plantar, em preparar o terreno, em esperar crescer no seu tempo certo, na estação própria. Tinha mais paciência. Hoje em dia as pessoas não têm mais. Hoje em dia as pessoas não têm mais paciência de esperar um frango chegar nos seus 70 dias de idade para ser abatido. Hoje, com 19 dias, já está no seu prato. As pessoas não têm mais paciência, está tudo toxicado, tudo com agrotóxico, tudo com germinação, tudo hibridizado, tudo saído de laboratório. Então, e nós temos esses conservantes que nós encontramos nos enlatados, né? Toda essa química, essa situação que coopera com a degradação do homem, que coopera com a sua fraqueza. O profeta Irmão Branham falou isso. O homem ficaria cada vez mais entendido, mais inteligente, mas cada vez mais fraco. A ciência ia ficar mais poderosa, mas o homem em si mesmo ficaria cada vez mais debilitado, mais fraco. E aí o que acontece? Acontece que nós temos uma sociedade que não suporta comer tais alimentos, não consegue comer tais alimentos. Se uma pessoa que sai da cidade grande, que está acostumada a comer certas comidas e vai para uma roça e lá come um feijão tropeiro, come uma comida daquela da roça mesmo, que eles estão acostumados a comer e trabalhar na enxada o dia todo, que sustém, se comer cai no chão. Porque o seu organismo não está adequado, não está apto para receber tais alimentos. No entanto, com uma sociedade queimada, vamos dizer assim, queimada no sentido de fraca, e aí as pessoas começam a recorrer a tais alimentos, mas encontrados, tais vitaminas encontrados nos suplementares, né? Começam então a ir através da nutrição suplementar, onde as pessoas obtêm ali num comprimido um ferro, um cálcio, um potássio, para suprir aquelas necessidades que ele tem. E se ele não recompor, aquilo vai gerar doença, aquilo vai gerar alguma situação agravante. Por isso que existe a suplementação alimentar para recompor tais vitaminas que não se encontram mais no corpo e nem se obtém mais nos alimentos. Bom, essa é a situação natural. Então, de uma forma ou de outra, existe uma mascaração de vida adequada, existe uma mascaração de saúde pós-modernismo, porque na verdade estão todos doentes, são fracos. Quem está me entendendo, irmãos? Amém. Então, o profeta Irmão Branham disse: se não comemos, então gera enfermidade. Se nós não estamos devidamente nutridos, se nós não estamos devidamente alimentados fisicamente, nosso corpo, o sangue vai ficar enfraquecido, os glóbulos vermelhos ficarão desprotegidos, e então o corpo está aberto às portas e entradas e janelas para qualquer tipo de enfermidade, que possa entrar por falta de defesa, de mecanismo de defesa, que através dos alimentos adquiridos nas proteínas, nas outras coisas, que deveriam estar ali como soldados para poder combater tais enfermidades, tais germes. Então, se nosso corpo não está devidamente alimentado,
então nosso corpo está aberto para a temporada de enfermidades. Então, isto é uma desnutrição natural. Uma pessoa que está naturalmente desnutrida, ela contém anemias, ela contém cansaço esporádico, ela tem um déficit de atenção piorada, ela é fácil a pegar certas gripes, contrair certas coisas virais. Por quê? Porque o mecanismo de defesa está fraco. E no entanto, a nossa parte espiritual, a nossa alma, o cristão, nós podemos estar fracos nessa parte, procurando socorro ali e acolá através desses suplementos. Mas isso não vem ao caso, porque esta é um instinto de sobrevivência. Você procura, se está faltando cálcio, você vai lá e compra cálcio. Se está faltando comida, você vai lá e compra comida. Se você está doente, você vai fazer o exame. Isso é o instinto de sobrevivência. Você não quer morrer, você quer sobreviver. E, no entanto, na nossa alma, não precisamos estar preocupados com isso, porque a nossa alma tem que estar alimentada pela palavra. Amém. Mas também corre o risco desta alma, juntamente com o espírito, estarem tão fracos, tão anêmicos, quanto ao corpo físico também está por falta de alimento. Quem está me entendendo, irmãos? Amém. Por falta de alimento. Uma pessoa, quando está com fraqueza muscular, por falta de vitamina, ele não consegue nem gritar, nem sai voz. E uma pessoa que está fraca espiritualmente lá na alma, não consegue nem dar um glória a Deus. É verdade. Não consegue nem dar um amém. Nem um glória a Deus. Nem um aleluia. Não consegue nem ter força de abrir a Bíblia para ler durante o dia. Ou a mensagem, 2, 3 parágrafos. Não consegue nem ajoelhar para fazer 5, 10 minutos de oração. Por quê? Porque falta tais vitaminas. Falta dentro do organismo espiritual, falta algo que está tirando sua força. Como eu falei ontem, foi ontem, essa semana, quando o nosso corpo está praticamente desguarnecido de proteínas e de soldados, vamos dizer assim, de sais minerais e tudo mais, aí nós abrimos as portas, os mecanismos de defesa, está tudo. Já cortaram o alarme, já cortaram isso, já cortaram aquilo outro, já quebraram a fechadura. Aí nós temos dentro do nosso corpo uns parasitas. Esses parasitas é para sugar. Eles sugam. Parasitas são vermes. São vermes, então eles vêm e sugam, começa a sugar o nosso corpo, começa a sugar. Ele vai sugando. Existem pessoas que têm xistosoma, tem vermes, tem lombrigas, vamos dizer assim, tem aquelas giardias, tem aquela asteníase, tem aquela só vermes que atuam no sistema de defesa para sugar tudo que a pessoa tem de energia. Então, às vezes tem cristãos que têm certos parasitas dentro da sua alma, certos parasitas do seu espírito, que faz com que sugam seu desejo de orar, seu desejo de buscar a Deus, seu desejo de ler a Bíblia, seu desejo de cultuar, seu desejo. Tem gente que já perde até o desejo de viver.
e já está tão sugado, porque quando existem pessoas que estão totalmente imunizada, é diferente. Mas quando certas pessoas perdem a imunização, existe aí uma situação que a pessoa entra num declínio total de espiritualidade, entra nela angústia, até depressão, vontade de viver. Ela quer, a única saída é morrer. Já sugou tanto dele, tanto dela, já sugou tanto dela, tanto dele, que a vontade dele é desaparecer, de sumir. O gosto pela vida, o gosto pelas coisas, o gosto pela casa, o gosto pelo marido, o gosto pelos filhos, o gosto pela igreja, o gosto de fazer o que gostava de fazer, já não é mais aquilo, já perdeu o gosto. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Então observe bem que somente um fortificante, um tonante, uma tonalidade, somente um tônico do Espírito Santo para revigorar nossa alma. Amém. Glória a Deus. Faça isso. Quando você estiver um pouco doente nesse sentido, toma duas xícaras de leitura, toma 2 colheres de Bíblia. Amém. Deus, amém. Amém, irmãos? Toma algumas injeções do joelho, de oração. Amém. Amém, irmãos? Amém. Dê à alma o que ela necessita. Dê à alma o que ela precisa. Dê-lhes vitaminas necessárias que elas necessitam. Então, essa desnutrição espiritual é terrível, irmão. É terrível. Porque é claro que às vezes as pessoas têm que entender isso no nível espiritual. Amém? Amém. Agora, nessa mensagem aqui, Jesus cumpre todos os seus compromissos. Na página 2, no parágrafo 5, o profeta irmão Branham diz o seguinte, veja, falando da alimentação espiritual, claro. Qualquer pastor estará interessado em suprir suas ovelhas de vitaminas. Parágrafo 5. Qualquer pastor está interessado em suprir suas ovelhas de vitaminas. E estas são vitaminas espirituais, por assim dizer, que o ajudam essas ovelhas a desenvolverem uma fé forte em nosso Deus. E assim eu dou valor a tais homens, a tais pastores que se preocupam em dar alimento de verdade às suas ovelhas. Amém. Amém, irmãos? Amém. Você valoriza, irmãos? Amém. Então, observe bem. Na mensagem A Fé Perfeita, no parágrafo 135, na página 35, irmão Branham diz: eu tomo este ato de fé e, regressando ao começo, quero que vocês observem. A fé tem que chegar a um nível onde nunca havia visto antes. Presta bem atenção, que eu quero que os irmãos prestem atenção. Uma pessoa quando está internada, depois de todo o procedimento médico, ela fica numa avaliação. Ela fica na enfermaria. E dia após dia ela está tomando seus medicamentos. A coisa que ela mais pensa é ouvir do médico o seguinte: a partir de hoje, você está de alta. Quem está entendendo, irmãos? Amém. A partir de hoje você já está de alta. Ah, mas ele fica alegre demais, porque ele está doido para sair daquele lugar. Aconteceu comigo. Já aconteceu, né? Então, mas aí o que o médico... Para fazer isso, para o médico fazer isso, para chegar em tal avaliação, você tem que estar em condições de viver lá fora. Quem entendeu, irmão? Amém. Para que rapidamente você não tenha que correr na emergência de novo. Então ele só te solta
quando vê que você está com condições naturais, condições talvez psíquicas, talvez física, para poder seguir em frente. Da mesma forma, a caminhada, a jornada espiritual nossa aqui na Terra, para sair daqui no arrebatamento, vamos dizer que nós estamos na Terra na enfermaria. Amém? Amém, irmão? Amém. Nós estamos na enfermaria e estamos tomando remédio todo culto. Amém, irmão? Amém. Estamos tomando remédio todo culto. Só que nós só poderemos sair daqui quando o irmão Branco diz aqui, ó, até que o nosso nível espiritual chegue num ponto, amém, irmãos? Amém. De Deus tirá-los daqui. Deus dá glória. Meu Deus. Graças a Deus. Graças. Os irmãos estão entendendo? Amém. Veja, a fé tem que atingir um nível onde nunca havia visto antes. E não somente qualquer fé, mas é a fé perfeita. Num coração perfeito, para cumprir uma promessa perfeita por meio da sua palavra perfeita, a qual é mais aguda que espada alguma de 2 fios e discerne os pensamentos e intenções do coração. E que mais? Estamos chegando agora à perfeição, porque o povo tem que chegar a isto para o rapto. Isto é o que está detendo agora mesmo. É esta perfeição chegar na igreja. Porque na palavra, não. A palavra já está perfeita. Amém, irmão? Amém. Deus já trouxe a palavra perfeita. Amém. Mas essa palavra dentro de um organismo vivo, que é a igreja, esse organismo, que é a igreja, tem que estar na qualidade da palavra perfeita. Amém. Amém. Esperando que a igreja chegue à fé perfeita de rapto. Eu a estou buscando, o profeta falando. Eu a estou buscando. É para mim, e para mim significa muito mais do que esses pulos e gritos e sacudimentos. Igual para você, porém juntos chegaremos pela graça de Deus. Amém. Amém. Então, vejamos isso aqui. A fé tem que chegar a um nível onde nunca havia visto antes. Quando falamos de fé, estamos falando do nível onde a perfeição, onde Deus olha lá dentro da sua alma e não vê nenhuma dúvida. Amém. Não vê nenhuma obscuridade. Não vê nenhuma razão, nenhum motivo para descrer. Quem está entendendo, irmão? Amém. Aí nossa fé tem que chegar a esse nível. Tem que chegar a esse nível. Mas para chegar nesse nível, você fala assim, pastor, a Bíblia diz que quando viesse o que é perfeito, o que era em parte seria tirado. O que é perfeito? Perfeito é a palavra. Perfeito é Deus. Já temos o que é perfeito. Amém, irmão? Já temos alimento espiritual em seu devido tempo. Já temos alimento. O irmão tem alimento em casa, a irmã tem na sua estante as mensagens, aquele irmão tem, aquele outro irmãozinho tem. Todo mundo tem alimento espiritual, tem alimento. Só que esse alimento, você não pode cozinhar ele. Você apenas pode chegar em casa e ler, porque você está alimentando. Só que você não pode cozinhar ele para comer. Você lê, você está alimentando sua alma. Só que você não é pastor. Tem que ter um ministério. Amém, irmãos? Amém. Tem que ter um ministério. Graças a Deus. Tem que ter um ministério que possa pegar isso, desenrolar isso e passar para a igreja. Amém, irmãos? Amém. Porque senão, se a pessoa fala assim, já que eu tenho alimento espiritual, que é a mensagem, está em casa, eu não vou precisar de pastor, não vou precisar disso, não vou precisar daquilo, porque eu já tenho alimento, a mensagem. Bom, se fosse assim, não, porque Paulo perdeu o tempo de escrever aos Efésios, que no capítulo 4, verso 11, é necessário o quíntuplo dos Efésios, o ministério para levar a igreja à perfeição. Amém, irmão? Amém. Senão, não sei se ele perdeu tempo, Paulo. Perdeu tempo, Paulo, para poder escrever que o quíntuplo dos Efésios, que inclui pastor, é necessário para levar a igreja à perfeição. Amém.
Amém. Para isso, as ovelhas têm a mensagem? Tem. As ovelhas têm o pasto? Tem. As ovelhas têm o redil? Tem. As ovelhas têm a porta? Tem. Mas quem leva alimento para dentro? É o pastor. Amém, irmãos? Amém. Então, o que as ovelhas não estão ao alcance de fazer, de entender, de compreender, de chegar naquele nível de fé que eles pretendem chegar, o pastor com o ministério passa. Amém, irmão? Amém. O pastor com o ministério vem, destrincha aquilo que já foi entregue, sem interpretar, sem causar dano ao que foi entregue, sem fraudar o que foi ensinado, porque senão seria um obreiro fraudulento, como diz a Bíblia, para poder trazer para a igreja destrinchado. Porque a águia mãe, ela alimenta as aguezinhas assim, ó, depois que ela come primeiro. Quem entendeu, irmãos? A águia traz o alimento na boca das aguezinhas. E então as aguezinhas não podem comer aquele pedaço de carne, aquele pedaço de frango, aquele pedaço que vem daquela maneira. Então a águia mãe tritura na boca e depois vem e coloca na boca das aguezinhas. Amém, irmãos? Amém. Assim é o ministério do pastor. Assim é o ministério quinto dos Efésios. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus primeiro mastiga e depois joga na sua boca e na minha boca. Amém? Aleluia, Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então tem que ter um ministério. Não é somente ser pastor. Não é somente ter o rótulo, o título de pastor. Não é somente ser chamado de pastor. Ele tem que ter ministério. Ele tem que ter um ministério que possa desenvolver aquilo, trazer à igreja um amadurecimento. Não ficar tropeçando aqui, acolá, tropeçando aqui, acolá, com coisas que rudimentares, no sentido que a igreja, no seu conhecimento, já obteve. Mas como a Bíblia diz, como a mensagem, o mensageiro diz que a fé para o rapto se encontra nas mensagens, amém, irmãos? Amém. E se encontra nas mensagens, a fé para o rapto, alguém poderia pensar, já que a fé para o rapto se encontra nas mensagens, eu não preciso de pastor para isso, porque a fé está nas mensagens. Só que a fé para o rapto está nas mensagens. O ministério pega as mensagens através do nível espiritual que ele possui, divindade explicada 53, nenhuma ovelha passa do nível espiritual do seu pastor. Quem está entendendo, irmão? E então esse pastor toma isto que foi entregue e passa para a igreja. O pastor que está adentrado nas mensagens tem que estar à altura para poder, na linha do espírito, do discernimento, trazer aquilo para a igreja. Não tentar querer entender algo que o profeta quis dizer. Não é isso. Mas trazer aquilo que realmente o profeta disse. Amém. Amém? Amém. Então existem muitas coisas na mensagem que existem pastores que eles recuam um pouco. Existem assuntos que eles não entram, como milênio, assuntos sobre os trovões, sobre os selos, sobre 70 semanas de Daniel, sobre não sei o que, sobre muitos assuntos que eles não entram, porque às vezes não vão dar conta, não vão poder dar conta disto. E se eles forem sinceros de dizer isso para a igreja, será bom para eles. Mas o pastor, ele tem que estar certo do que está falando. Amém, irmãos? Amém. Porque às vezes tem ministro que está lendo para a igreja uma mensagem e ele mesmo lê, mas ele mesmo não está entendendo o que está lendo. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então observe bem que existe isso. Na mensagem convencidos e então preocupados, no parágrafo 69, o irmão Branham diz o seguinte:
A ovelha, ela deve comer alimento de ovelha. Jesus nunca disse, eduque minhas ovelhas. Esse educar aqui entra em termos de vida vivida também. Mas apacenta, alimente-as, dê alimento de ovelhas. Amém? Amém. 70, ele diz, o que é alimento de ovelha? É o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Essa mensagem é o pão da vida. Amém. Pregue isso sem compromisso. Então você saberá quando terá que responder no dia do julgamento, falando dos pastores, por suas almas, como um ministro do Evangelho, você pode se firmar e dizer, isto é o que foi escrito na palavra. Alimente-as com a verdade, alimente minhas ovelhas. Amém? Amém. Então você observa que o profeta Irmão Branham também, ele pregou a mensagem Perguntas e Respostas, número 14, parágrafo 81, e disse assim, aqui nesta manhã é o que eu estou fazendo. Agora, a ovelha, ela só crescerá se você lhe der alimento de ovelha. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, nós, antigamente, as mães, que não tinham muito conhecimento, pensava que filho gordinho, filha gordinha, era sinal de saúde. E não é bem assim. Os irmãos estão entendendo? E elas tacavam comida na gente, tacavam comida e come para você ficar bonitinho e gordinho, que isso é saúde. E nem comer muito, e alimentar de maneira desordenada, para que o seu corpo físico muda anatomicamente diferente, isso é sinal de saúde. Por exemplo, se eu estiver além do peso e vocês me olhar como gordinho, vocês vão dizer, o pastor está bem alimentado. Pois eu vos digo, eu estou acima do peso. E eu estando acima do peso, vai gerar o quê? Vai gerar o quê? Vai gerar doenças. Pode gerar doenças cardiovasculares, pressão alta, diabetes e outras coisas mais. Principalmente atingir a tireoide. Então, antigamente era isso aí. Então o que acontece? Tinha também um folclore antigo que dizia, fulano não cresceu muito porque não comeu muito. Fulano não cresceu muito porque não comeu muito. O profeta está dizendo aqui o seguinte, alimente as ovelhas com o alimento correto. Ela só crescerá, parágrafo 81, só crescerá se você lhe der alimento de ovelha. Os irmãos entendem? Amém. É claro que é evidente, o irmão Branham está tratando do crescimento espiritual, do nosso nível espiritual, do nosso nível de fé, do nosso nível de compreensão, de amadurecimento nessa mensagem. Amém, irmão? Amém. Glória a Nosso Deus. nível de compreensão, nível de entendimento nessa mensagem. Então ele está dizendo, agora, se você fritasse um hambúrguer grande e desse a uma ovelha, ela não poderia crescer com aquilo, porque veja, aquilo não é alimento de ovelha. E se eu fritasse, preparasse um ótimo bife e desse para a ovelha, aquilo não é alimento de ovelha, não é alimento, ela simplesmente não poderia comer aquilo. Isto é tudo porque é uma ovelha. Mas a ovelha gosta de alimento de ovelhas. Então, quando você tem que alimentar o rebanho de Deus, não os alimente com alguma coisa, com alguma teoria por homens, alimente-as na palavra. É daí que a ovelha cresce. Alimento, a palavra. Amém? Deus da glória. Então, a igreja, ela precisa desse quíntuple dos Efésios para poder crescer espiritualmente. Para não ficar naquele patamar de altura, só fica naquilo. Quem está entendendo, irmãos? Amém.
Puxa vida, só fica nessa. Eu vim segunda, comi ovo. Eu vim terça, comi ovo. Eu vim quarta, comi ovo. Eu vim quinta, comi ovo. Eu vim sexta, comi ovo. Todo dia eu como a mesma coisa. Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Amém. Para não ficar só naquela comida o tempo todo. Tem gente que já vai para a igreja na mensagem. Tem gente que já vai para a igreja, as ovelhas vai para a igreja, já sabendo o que o pastor vai pregar. Já sabendo o que vai ser falado. Já sabendo como é que vai ser o manejo, sabendo. Né? Já tem pessoas assim. Né? E não, a ovelha, ela tem que ir no culto na expectativa de que naquele culto ela vai ouvir algo, amém, irmãos? Amém. Que cresça espiritualmente, pelo menos 1 milésimo. Amém, Deus. Que cresça espiritualmente, pelo menos 1 milésimo o seu termômetro espiritual. Que possa aquecer pelo menos um 1/10 de grau. Os irmãos estão me compreendendo, irmãos? Amém. Então observe bem, o alimento de ovelha nós já temos a mensagem, mas é necessário apanhar esse alimento e destrinchar isto e aplicar isso à ovelha. Alguém disse outro dia para mim que se ficasse só em casa, lendo a mensagem em casa, ele já estaria alimentado. Eu falei, irmão, você está totalmente equivocado. Porque se você fica em casa lendo a mensagem, lendo só a mensagem, num bom sentido, sim, você está alimentado. Mas se não tiver que ter o ministério quinto dos Efésios para levar aquilo que você está comendo ao aperfeiçoamento, os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque quando uma ovelha encontra um arame, se tiver enganchada, é o pastor que tem que ir lá tirar. Pastor, encontrei com uma dúvida aqui na mensagem, encontrei com um parágrafo e tal. O que quer dizer isso? Isso é um arame farpado que ela encontrou. Quem está me entendendo, irmãos? Amém. Pastor, eu entrei num assunto aqui, o irmão Banha disse isso aqui, eu estou enfiado nisso aqui. A ovelha caiu no buraco, o pastor precisa se tirar. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então não existe esse negócio, eu ficando só em casa, já estou alimentado com a mensagem. Não, é necessário, pastor, amém, irmão? Amém. Verdade. Para poder trazer a nutrição. Porque às vezes ele alimenta aqui, lê, mas aí vem o pastor com o suprimento. Amém, irmão? Amém. Com a complementação. Não tirando nada do que está escrito, é claro. Então você observa bem que se fosse assim, Paulo perdeu seu tempo em escrever que no livro dos Efésios deve haver o quíntuplo dos Efésios para levar a igreja ao nível de aperfeiçoamento. Então observe bem, houve tempos atrás, por exemplo, aí o irmão Tavinho está aqui, irmã Esmeralda, irmão Antônio, irmão Glenildo, os mais velhos da mensagem, a irmã Nilza, a irmã Eliette, irmã Esmeralda. Houve um tempo, em 2000 e pouco, nós tínhamos um salãozinho ali em Mário Campos, né, irmão Antônio? Tínhamos um salão ali em Mário Campos ali, e aí, de vez em quando, daqui de Citrolândia, descia 5, 6 de bicicleta. Não era assim, irmão? Descia 5, 6 daqui para lá. Descia 5, 6 para lá, e eu os recebia, e eu não vou citar nomes, é claro, mas descia 5, 6 para lá. Aí, vamos pensar que não, eu já estava descendo 8, estava descendo 9, estava descendo 10, estava descendo 12, e o número só foi crescendo. E aí você vai perguntar por quê? Aí eles falam, é falta de alimento. É falta de alimento. Como é que você falou, irmão Tavinho? Disco ranhado? É não sei o quê, é não sei o quê. E nós estamos sem alimento, estamos querendo alimentar, e não sei o quê. E o ministério do pastor ajuda muito, o ministério do pastor faz a gente crescer, e aquilo outro e tal. E eu, naquela situação e tudo, né? E os irmãos descendo,
e fala do ministério de um pastor, e fala do ministério de outro pastor, e fala do ministério de outro pastor, e fala do outro ministério de outro pastor. Pronto. Aí eu falei, olha... Aí os irmãos foi vindo, e eu fui espremido na parede. Fui espremido na parede por alguns irmãos. Não, pastor, coloca um trabalho para nós aqui, porque nós está sem alimento aqui. E tinha um pastor aí, e o pastor estava aí. E a reclamação é falta de alimento. E, no entanto, eu, depois de ser assim, eu observei e falei, meu Deus, são pessoas, são ovelhas. Eles querem ser nutridos da palavra, e eu não posso negligenciar tais situações e tal, aquela coisa toda. Aí foi então, né, irmão Tavinho? Quantas pessoas desciam para lá, né? Nós enchia a Kombi. Enchia a Kombi, enchia carro e ia todo mundo para lá, para o salão. E aí, e assim dessa forma. Aí o que acontece tudo? Aí as pessoas vêm e depois você vem, prega umas mensagens, uns estudos e bate no ombro do pastor. Boa mensagem, pastor, que linda mensagem, pastor, que mensagem, pastor. Puxa vida, como que nós estávamos cegos quanto a isso, quanto aquilo, quanto a isso, quanto aquilo outro. Olha, e vai enchendo o pastor, vai enchendo o balão do pastor. E olha, ministério igual do senhor aqui na região não tem, ministério igual do senhor aqui não tem, e eu só olhando para o pé deles. E eu só olhando para o pé deles, só olhando. Esse negócio de bajulação, irmão, não dá certo. Bajular ministério, bajular. Você pode reconhecer o ministério, você pode reconhecer, mas ficar bajulando, não sei o quê. Nunca deixarei o ministério do Senhor. Nunca deixarei porque não tem igual. Nunca deixarei o Senhor por nada. Que maravilha, que não sei o quê, e não sei o quê. Fazer a propaganda. É isso certo, ou não é, irmão? Correto ou não é? Estou falando alguma coisa errada aqui? Não estou falando. Você é prova de vários, né? Você é prova de várias pessoas. E não sei o quê, e não sei o quê. E então, você vê isso e tal. Aí você vê, como pensar que não, aqueles que diziam todas essas coisas, esses que ficavam exaltando o ministério, ser igual e tudo mais, que alimentavam, você vê um por um saindo, voltando para o mesmo lugar que onde saiu, voltando para o mesmo lugar que saiu, voltando para os mesmos lugares que tinha saído, voltando para o mesmo lugar que tinha saído, um se distanciando, indo embora e tudo mais. O que foi isso? O que foi isso, irmão? Foi vitamina demais? Porque você sabe que vitamina demais também prejudica. Amém? Tudo é dosado. Tudo é dentro das doses. Tudo é dentro das doses. Se você ficar muito no sol, você queima. É verdade. Se você beber muita água, dá um problema. Tudo é na dose. Então aqueles que bajulavam, aqueles que falavam tudo aquilo e não sei o quê, e o problema que vinha e falava mal dos seus pastores. Não é assim, irmão Davi? Vinha e falava mal, e não falava mal, eu deixei isso porque não deu. E voltaram tudo de volta. E voltaram para trás novamente. E tem uns 20 mais ou menos que já ligou para mim, que não tem a coragem, mas tem a coragem de cara de pau para dizer, eu estou indo, mas eu estou alimentando, na verdade, é pela rádio. Eu estou indo e tal fulano, e tal pastor, e tal ciclano, mas eu estou alimentando é pela rádio. Com vergonha de tomar posicionamento, com vergonha de tomar posição. Sabe, pastor, mas eu estou indo, mas não vejo nada, eu não alimento nada, mas eu estou alimentando é pela rádio. Uns 20, uns 25 já ligou para mim falando isso. 20 a 25 irmãos já ligou falando isso. Você já tentou? Olha, irmão, tentaram tirar 35 pessoas debaixo da ponte, que não tinha alimento, que não tinha nada, em Belo Horizonte. Tentaram tirar das ruas, colocando em apartamentos, colocando em lugares assim que tem tudo limpinho e tudo mais. Ficou somente 6. 29 voltou de novo
para debaixo do viaduto. Por quê? Porque está neles, eles gostam de ficar na sujeira. É, meu Deus. E o governo não pode, de forma alguma, obrigá-los a ficar ali. Tiraram eles, deu roupa limpa, deu sapato novo, deu tudo para eles, deu cama novinha, deu tudo para eles, banheiro e tudo mais. Aí não aguentou só 10 dias, voltou de novo pro lixão. Voltou de novo para debaixo do viaduto, voltou a morar na rua, porque está neles. Eles não estão acostumados com a limpeza, com a pureza. É verdade. Os irmãos estão entendendo, irmão? Aleluia, Deus. E depois fica reclamando. É verdade. E depois fica reclamando, eu não estou alimentando aqui, mas eu estou ali. Olha, na rádio, eu estou na rádio o tempo todo. Estou na rádio e não deixo de ouvir, porque eu alimento na rádio. Vou falar, viu? É pouca vergonha. E o problema, irmãos, que é um pecado, sabia? É um pecado uma pessoa estar num lugar, congregando num pastor, mesmo que ele não tenha aquilo que deve dar, e depois chegar a dizer que não está sendo alimentado, e ficar falando, isso é um pecado, é errado. E ficar reclamando, por causa disso, é um pecado terrível. Porque isso leva a pessoa à hipocrisia. Os irmãos estão entendendo? O mais certo, sincero que deveria fazer é tomar posição, dizer ao pastor, muito obrigado, pastor, muito obrigado, mas eu não estou me sentindo bem alimentado, tal. Não importa, gente, pastor, ele é constituído de um dom, e cada um foi levantado de uma maneira para poder representar o povo. Quem está entendendo, irmão? Você não pode obrigar as pessoas a darem. Verdade, meu Deus. Grande é teu nome. É um pecado, a pessoa vai no culto, vai lá na igreja e vem resmungando pelo que não viu, pelo que não ouviu, pelo que gostaria de ouvir, pelo que não deixou de falar. É um pecado. Isso é um pecado. Isso leva a pessoa a uma situação de hipocrisia. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Amém, Deus, obrigado. Quantas vezes não aconteceu isso? Não foi, Mandarim? Hã? Pois é. Fica reclamando. Fica reclamando. Vai no culto, fica reclamando. Pelo amor de Deus, isso é um pecado. Isso é um pecado. Vai lá, isso é um pecado. Olha aqui, a pessoa vai paga passagem, vai pagar, pega ônibus, é sujeito a um assalto no ônibus, gasta gasolina se vai de carro, e não sei o que, fica no ponto de ônibus, e não sei o que, vai cultuar e depois volta reclamando, resmungando. Ô gente, pelo amor de Deus, a pessoa tem que ser mais sincera, ser mais real, realista. Amém, irmão? Amém. Mas graças a Deus aqui nós temos alimento. Amém, irmão? Aqui nós temos alimento apropriado para a águia. Não desmerecendo nenhum ministério, de forma alguma. Tratamos de respeitar todos. Amém, irmãos? Amém. Mas fé é uma coisa pessoal. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai. Obrigado, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela mensagem que o Senhor nos trouxe nessa noite. Obrigado pela palavra que Tu nos deste. Senhor Deus, cremos que nós fomos ricamente alimentados com a palavra, mostrando o natural junto com o espiritual. Deus abençoa cada irmão, Senhor, cada irmã, a voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que possa estar fortificado na Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Sábado, 19 horas, Santa Ceia, a ceia do Senhor. Deus abençoe a todos.